Fala pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Will Grazioli e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um dos assuntos mais controversos hoje em dia no mundo de criptomoedas, que é justamente a tributação e como se incide essa tributação. E para já responder a pergunta do título do vídeo, sim, você vai ter que pagar imposto dos seus criptoativos que estão custodiados em exchanges estrangeiras também. Antes de começar a falar desse assunto extremamente complexo, eu já vou garantir para vocês que eu não sou um consultor tributário, eu não sou um contabilista e eu não tenho propriedade para dizer o que você tem que fazer com o seu dinheiro. Dito isso, existem várias brechas nessa lei que te permitem tratar as criptomoedas de vários jeitos diferentes. Ainda não tem nada muito conclusivo e eu vou passar com vocês os principais pontos da lei 14.754 de 2023, dezembro de 2023, que é a lei que regula a tributação nas criptomoedas. Bom, para começar, como eu falei, a lei é extremamente vaga em muitos pontos. E normalmente é assim que funciona no Brasil. Quando tem alguma coisa nova, primeiro eles lançam uma lei muito geral com várias brechas e depois eles vão refinando isso com adendos ou correções do texto. E é exatamente o que está acontecendo agora com a nova lei das criptomoedas. Até então, qual que era a regra? A gente seguia a IN 1888, que é uma instrução normativa. E essa instrução trazia algumas regras de criptomoedas, independente se ela era custodiada numa exchange nacional, numa corretora nacional ou numa corretora internacional. Isso não fazia diferença até então. E aí você tinha aquele limite lá de R$35 mil por mês de isenção nas suas operações. Não era um limite de isenção de R$35 mil, mas sim nas movimentações até R$35 mil o lucro você tinha uma certa isenção. E a boa notícia para as corretoras nacionais é que essa regra, por enquanto, até onde eu consegui entender, permanece, ou seja, existe uma grande diferença ainda das corretoras nacionais para as corretoras internacionais. A PL 4173, que foi convertida agora nessa nova lei, trata especificamente de investimentos no exterior, ok? Então isso só vai contar para exchanges, corretoras sediadas no exterior, que é o caso aí das maiores do mundo, Binance, Coinbase e por aí vai. Antes de discutir alguns pontos com vocês, qual que é a ideia dessa lei? Existe um estudo que fala que aproximadamente 60% dos investimentos em criptoativos no Brasil são em corretoras estrangeiras. Ou seja, até agora eles tinham só uma tributação básica e agora eles vão ter uma tributação específica para eles. A ideia é que o governo aumente aí algo em torno de 7, 8 bilhões de reais em impostos. E eu não estou aqui para falar nada de governo, de impostos, nem nada disso. Eu estou aqui simplesmente para explicar para vocês o que fazer em relação a essa lei. Bom, então essa daqui é a lei. Eu só vou passar alguns pontos que eu achei interessante aqui com vocês para explicar o que pode ser feito em relação à tributação dos seus próprios ativos, ok? Então, para começar, essa lei dispõe aqui sobre a tributação de aplicações de fundos de investimento no país, de renda oferida por pessoas físicas residentes no país. E aí começa a primeira questão que a gente tem. Por exemplo, na Coinext, se você quiser, você pode abrir uma conta como pessoa jurídica. Você já tem uma possibilidade de cair em algum outro regime de tributação, se assim você quiser, se assim for do seu interesse. E também não seria aplicável para a Coinext, porque a Coinext é uma corretora nacional. Como eu disse no começo do vídeo, essa lei é só para corretoras internacionais. Mas só para vocês saberem que existe essa possibilidade. Ou seja, você pode abrir uma conta numa corretora internacional também, como uma pessoa jurídica. E aí essa lei não se aplica. Então aqui a gente está falando de pessoas físicas, ok? E aqui já vem uma das primeiras coisas que todo mundo confunde, né? Cabe à pessoa residente no país, o país aqui em letra maiúscula porque representa o Brasil, declarar de forma separada dos demais rendimentos de ganho de capital na declaração de ajuste anual, ou seja, no seu imposto de renda que você faz anualmente, todos os rendimentos nas modalidades de aplicação financeira e de lucros e dividendos de entidades controladas. Então, essa é a primeira confusão que todo mundo faz. Cabe a você mesmo declarar o seu imposto de renda. Isso vai continuar dessa mesma forma, pelo menos por enquanto.
E uma coisa que todo mundo já sabe é que a alíquota é de 15%, que é o que está descrito aqui no parágrafo 1º do artigo 2º dessa lei. Ainda no artigo 2º tem aqui uma questão de tributação de variação cambial ou variação da criptomoeda em relação à moeda nacional. Isso daí eu não faço a menor ideia de como eles vão fazer, porque é uma questão que tem que ser apurada com uma precisão razoável para você tributar uma variação cambial. Eu acho meio difícil disso acontecer de uma forma autodeclarada, que é o que a gente está imaginando aqui. Por exemplo, quem faz trade de criptomoeda ou quem fica comprando e vendendo várias criptomoedas, você vai ter que anotar 100% das variações cambiais, ou seja, o preço da sua criptomoeda em reais de compra e venda, e declarar todas essas transações. Eu acho que vai ficar um pouquinho complicado de fazer isso. Então eu não sei exatamente como que isso vai funcionar ainda, mas está aqui previsto na lei uma tributação sobre a variação cambial desses ativos. Aqui no artigo 3º começa a ficar um pouco mais estranho ainda, onde eles tentaram aqui englobar 100% do que são criptomoedas e de todas as possibilidades de custódia que existem no mundo. Eles colocaram aqui enquadramento inclusive de ativos digitais e carteiras digitais. Ou seja, em alguns momentos nessa lei eles estão considerando a Trezor, a Ledger, aquelas carteirinhas frias, como investimento no exterior, o que não faz o menor sentido. Mas na mesma lei, em um artigo mais para baixo, eles consideram como se essas carteiras frias estivessem no país. E aí qual que seria a tributação? Não enquadra nessa lei. E ainda aqui no artigo 3º, uma outra coisa muito importante para ressaltar para vocês é sobre o que incide esse imposto de 15% no final das contas. E está escrito aqui sobre os rendimentos, remuneração produzida por essas aplicações financeiras. E aí que muita gente vem errando. As pessoas estão falando em vários vídeos na internet que simplesmente por ter criptomoedas você vai pagar já 15% do saldo que você tem, do patrimônio total. Isso não é real. Você só vai pagar esse imposto se você realizar essas criptomoedas, ou seja, vender, trocar por outra, tanto faz a forma de realização. E nesse artigo aqui ele deixa muito bem explicado isso, onde ele fala aqui que a remuneração produzida pelas aplicações financeiras no exterior, incluídas de forma exemplificativa, variação cambial da moeda estrangeira ou variação da criptomoeda em relação à moeda nacional, rendimentos em depósitos em carteiras digitais ou contas correntes remuneradas, juros, prêmios, comissões, ágio, deságio, participação nos lucros, dividendos e por aí vai. Ou seja, quando ele fala de variação cambial da moeda estrangeira ou variação da criptomoeda em relação à moeda nacional, qualquer swap que você fizer de Solana para Ethereum, de Ethereum para Bitcoin, tanto faz, você está tendo uma variação. Isso é uma realização, seja ela de lucro ou de prejuízo. Ela é devida a um imposto. E aí fica bem complicado calcular isso se você faz swap, por exemplo, né? Se você troca de Bitcoin para Ethereum, de Ethereum para Solana, de Solana para Cardano e assim vai. Não acho que é tão prático e não acho que é tão fácil você calcular o tipo de variação desta forma. Mas está aqui na lei, é o que tem que ser feito. E continuando aqui nesse próprio artigo, tem uma questão muito interessante de realização de prejuízos. Ou seja, você segue mais ou menos a regra da bolsa ali. Se você teve um prejuízo, você pode tomar esse crédito de imposto de renda e compensar ele em operações futuras. E aí isso tudo envolve um cálculo mais complexo que não cabe aqui, eu nem sei fazer esse cálculo. Isso vai ter que ser feito provavelmente por um contador. Essa lei é razoavelmente extensa, eu acho que não vale a pena eu passar ponto a ponto aqui com vocês, mesmo porque tem muita coisa que ainda não foi definida. E na própria lei, se vocês derem uma olhada, tem vários pontos que está escrito que isso ainda vai ser definido pela Receita Federal ou isso cabe à Secretaria da Fazenda. E como se trata de uma lei de corretoras internacionais, eu acredito que o Banco Central também vai estar envolvido em algumas das decisões. Mas como tem esse limite de isenção ainda de R$35 mil de movimentação por mês, eu acho que ainda vale a pena fazer os trades nas corretoras nacionais também. E aí, obviamente, a Coinext é a melhor delas, não tem nem discussão. Para quem ainda não tem conta na Coinext, o link de abertura da conta tá lá no meu perfil do Instagram, vai estar aqui também, é facinho de abrir conta com eles, vale muito a pena você considerar essa opção no seu planejamento de criptomoedas, porque esse ano ainda vai ser bem complexo, com novas resoluções e novas informações aí da Receita Federal sobre como vai acontecer toda essa tributação de forma prática.
Por esse vídeo é só, espero que você tenha gostado. Tenha em mente que eu não sou um tributarista, você tem que fazer a sua própria diligência, tem muita coisa ainda para acontecer. Esse é o primeiro ano de tributação efetiva das criptomoedas aqui no Brasil, onde até então nenhuma das corretoras reportava para a Receita Federal e agora todas elas vão fazer isso. Então, acho que por enquanto é melhor esperar, deixar uma boa parte do seu patrimônio nas nacionais, que já fazem tudo direitinho, tem menos risco, e quando a gente tiver um pouquinho mais de informação, a gente volta aqui para passar para vocês, beleza? Deixa seu like, siga a gente nas redes sociais, um abraço, até a próxima, valeu!